Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Deus abençoe mais uma vez, seja um dia de grandes realizações para todos nós. E hoje, lembrando, temos a nossa quarta-feira profética, onde nós proferimos a palavra e profetizamos sobre ela. Então venha levantar a sua cartela da fé, que é onde nós colocamos todos os nomes, dos nossos familiares, e apresentar diante do Senhor. Caso você não esteja desde o início vivenciando esse propósito, não tem problema. Você vem e apresenta o seu coração como a cartela, como o campo fértil da fé, porque Deus olha o coração, e apresenta o seu coração e cita o nome dos seus familiares ali, apresente sua família, faça uma representação de toda a sua casa, venha você representar todo o seu lar. É um dia muito importante, pois a Bíblia diz: aquele que não busca pelos seus e os da própria casa nega a fé. Uma das artimanhas de Satanás é exatamente isso: nos encher tanto com as circunstâncias da vida, ou aborrecimentos, ou situações adversas que nós nem conseguimos dimensionar, e nós não temos tempo para aquilo que é mais importante: Deus, família, depois o resto. Então vamos lá. João capítulo 6, nós vamos ler hoje a multiplicação dos pães. E nesse texto existem alguns pontos que eu queria dividir com todos vocês. Nesse momento aqui, Jesus, multiplica 5 pães e 2 peixes, e nós vamos entender o que isso se refere para nós. Então, assim, multidão faz parte ou fez parte do dia a dia de Jesus na terra, e para nós também. Existem multidões visíveis e invisíveis, pessoas, e também no mundo espiritual, situações que tentam nos embarrear, atrapalhar, se levantar contra nós, para que a gente não alcance aquilo que Deus tem para nós. Então, primeira coisa aqui, os 2 peixes. O que isso representa para nós? Entre tantos naquela multidão, a Bíblia relata 5.000, mas é uma questão teológica e também de coerência. Naquele tempo, crianças e mulheres não eram contadas no censo. Então, se a gente contar ali que teria os solteiros, mas também os casados, e os solteiros casados com filho, então dá em torno de 15, 20 mil pessoas. Mas ainda que isso seja apenas uma teoria, vamos ficar no que a Bíblia diz: 5.000 pessoas. Entre 5.000 pessoas, apenas uma criança, tinha ali 5 pães e 2 peixes. Você vê aqui uma preparação e uma despreparação, um preparo e um despreparo. Então quer dizer, para a gente fazer uma diferença em meio à multidão, é necessário a gente ter algo que faça a diferença. É o que Deus, através da sua palavra, diz: vereis a diferença entre o que serve a Deus. Multidão no dia a dia de preocupações, multidão de pessoas, nós vamos vivenciar ciclos variados no nosso dia a dia, mas o que vai fazer a diferença é a nossa preparação. Então, a primeira coisa aqui é a diferença em meio à multidão. Ele era aparentemente igual a todo mundo, mas ele tinha uma pequena diferença com ele. É conosco hoje, uma pequena diferença é a fé, é a nossa ida à igreja, é a nossa interrupção durante o dia para fazer uma oração, é a nossa visão espiritual mediante as nossas circunstâncias do dia a dia, é uma diferença. E segundo, o preparo, ou seja, ele para ir ali, ele se preparou antes, ele pensou, ainda que a Bíblia não fale sobre isso, mas entenda, se ele não se preparou, alguém preparou para ele, mas ele não o levou por acaso. Existia ali na sua mão um lanchinho. Então assim, eu estar preparado ou me preparando para ir ter com Jesus, tinha conteúdo. Quer dizer o quê? Ele tinha algo no coração, algo na vida. Para nós hoje é isso, é ir com um propósito, é vivenciar a fé com propósito. Ele não foi apenas por ir, ele vivenciou
com conteúdo, né? Então, assim, é a mesma coisa, gente. Não é orar por orar, ir na igreja por ir, é ser cristão por ser. Temos que vivenciar um propósito, entender e praticar, né? Então, aqui fica a nossa primeira lição desse encontro de hoje. Então, primeiro, diferença. Segundo, preparo. Então, fica aqui esse passo de fé de hoje para nós pensarmos nisso. Qual a diferença que nós estamos como cristão vivenciando, praticando, e qual o preparo que nós estamos vivenciando também? Qual é o propósito, né? Será que a vida está nos tirando o propósito? Será que o dia a dia está nos roubando o propósito e nos fazendo igual? Ou será que o propósito nos faz diferentes? Mediante estes propósitos e as multidões da vida, nós nos achegamos a Deus e Ele tem uma resposta para nós. Então não deixe que nada, né, tire o seu propósito e tire a sua diferença, porque a diferença em servir a Deus é exatamente essa: viver uma vida com propósito. Um beijo no coração de vocês e eu quero convidar para que a gente venha hoje buscar mais diferenças e praticar o nosso propósito. Hoje, sexta e principalmente no domingo, que é o dia que nós nos reunimos todos na fé, né? E vamos ali nos reabastecer, lavar as nossas vestes e nos encher para mais uma semana em nome de Jesus. Então, fica aqui uma orientação espiritual para que neste dia o seu passo de fé seja mais firme do que ontem, em nome de Jesus. Um beijo no coração, gente. Fiquem todos na paz. Tchau, gente.